Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live para o nosso conhecimento na palavra do Senhor, para a nossa edificação, para que os irmãos e irmãs possam ter um conhecimento maior, né? E possam também e queiram olhar todos os versículos, as passagens que eu for ditando aqui, né? Então, hoje nós vamos continuar o estudo que eu parei terça-feira, né? É a última pergunta, é a terceira pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus, não é? A consumação dos séculos. Quando será a consumação dos séculos? Mas eu vou continuar respondendo esta pergunta. Lá em Mateus 24, os discípulos fizeram 3 perguntas. Então, eu já respondi uma e estou respondendo a terceira, porque Jesus começou respondendo da segunda e terceira. A primeira pergunta será respondida por último. Mas antes eu vou orar. Senhor, abençoa as nossas vidas. Obrigado por este momento aqui na sua presença, enquanto ainda estamos tendo esta liberdade de levar a tua mensagem de salvação para os teus filhos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor me deu de estar levando a sua mensagem. E também lhe peço por cada um destes que estão ouvindo, por cada um que está inscrito neste canal, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um. O Senhor é quem sabe o que cada um precisa. A cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito. O Senhor é quem sabe. Que seja para a edificação deles, a libertação, a salvação e também, Senhor, fortalecimento. Que o Senhor esteja abençoando cada um e que o seu Espírito esteja dando o entendimento da sua palavra. Me ajude na transmissão da mesma, pois a palavra é sua, não é minha. Me abençoe, me ajude, não permitas que o inimigo venha tentar atrapalhar esta live. Tudo isso eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Então vou cantar aqui uma estrofe de um cântico e o coro dele, que diz assim: Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá em breve, as dores findam no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda só um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Está chegando a hora, meus irmãos. Está chegando a hora desta maravilhosa vinda, não é? Que possamos todos
estarmos preparados, né? Porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Não vai haver tempo da pessoa se consertar na volta de Cristo. Então, nós vamos continuar o estudo sobre a consumação do século, né? Então, em Mateus 24, discípulos fizeram esta pergunta. E da consumação do século. Então, eles fizeram 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisa? Da destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Nós já estudamos este daí, né? E da consumação do século. Então, nós estamos estudando a consumação do século. Comecei terça-feira e vou continuar hoje. Espero que dê tempo de terminar tudo, né? Então, que os irmãos estejam acompanhando. Aqui em Mateus 24, 14, né? Eu já li. Mateus 24, 14. Deixa eu ver, eu li na semana passada, terça-feira. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós estamos estudando o fim, né? A consumação do século. O final de todas as coisas. Eu espero que dê tempo para a gente estudar hoje. Então, em Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse 20, do 1 ao 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, aqui está falando, quando Jesus vier, né, na sua segunda vinda, para o povo de Israel, ele vai vir com os anjos e a igreja, não é? Então, ele vai pegar o anticristo, o falso profeta, lançar no lago de fogo, e a serpente, que é Satanás, ele vai pegar, vai prender com correntes, vai prender e selar, né? O lugar onde ele vai ser preso por 1000 anos. Então, ele vai ser preso por 1000 anos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo. Então, vai ser lançado no abismo, não vai ser no lago de fogo. Fechou-o e pôs selo sobre ele, o selo para que ele não saia desse abismo, até se completarem os 1000 anos. Então, quando se completar os 1000 anos do governo de Jesus na terra, então Satanás será solto. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, ele vai ser solto pouco tempo, né? Então, aqui em Gênesis 3,15, nós já falei, né? Aí se completa, né? O cumprimento desta profecia que Deus deu, que o descendente da mulher iria pegar a serpente, não é, esbagaçar a cabeça dela, mas ela iria ferir o calcanhar da serpente. Isto aconteceu quando Jesus morreu lá na cruz. Então, a serpente feriu o calcanhar de Jesus com os pregos. Mas agora Jesus está completando nesta profecia. Vai pegar a serpente, vai lançar no abismo. Então, ele vai ser preso 1000 anos. E Jesus vem para assumir o governo do mundo.
Então Jesus vem para governar neste mundo. Porque quando ele veio morrer, ele veio para tomar as vidas das pessoas das mãos do poder de Satanás. Nesta segunda vinda, ele vem para assumir o governo do mundo. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, então as pessoas tiveram livre acesso à salvação, os que quiseram, né? Mas agora, na segunda vinda, Jesus vai requerer o poder, o governo do mundo para si, vai prender a antiga serpente, né? Então, em Apocalipse 24, vou ler bem aqui, Apocalipse 24 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Então, aqui em Apocalipse 24 diz que João está dizendo que viu tronos. Ele viu tronos, na visão dele ele viu tronos. Então, em Apocalipse 24 nos mostra duas coisas. Primeiro, né, tronos. João viu tronos. Esses tronos estão lá em Daniel, capítulo 7. Daniel 7:10. Vou ler aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa... Só o 10, né? Aqui o 10. Deixa eu ver aqui. Então aqui Daniel está falando do trono, né? Dos livros no dia do juízo. Daniel 7:10. Apocalipse 20:11. Ele diz o seguinte, no Apocalipse 20:11. Também fala destes tronos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se abriu e não se achou lugar para eles. Então aqui também está falando do trono no dia do julgamento, né? No dia do juízo final. Então aqui em Apocalipse 4, aliás, Apocalipse 24, eu li a primeira parte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Preste atenção, meus irmãos. O que é que o apóstolo João está dizendo que viu? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está dizendo, ainda em Apocalipse 24, João está dizendo que viu as almas que foram decapitadas por causa de Jesus e da palavra. Esses aqui são do tempo da besta. São aqueles que não adoraram a besta. Então, eles estão aqui no capítulo 20, versículo 4. Eles, quando Jesus vier, eles serão ressuscitados para governarem com Cristo. E diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eles serão ressuscitados logo que Jesus voltar. Jesus vai voltar para reinar na terra, tomar o governo das mãos do maligno. E estes que morreram no período da grande tribulação, do governo do anticristo, naquela grande perseguição, que só vai permanecer firme em Cristo só realmente aqueles que realmente decidirem estarem dispostos a morrerem por Cristo, porque serão mortos, muitos morrerão. Então, a terceira coisa, estas pessoas serão ressuscitadas na segunda vinda de Jesus. Então, logo que Jesus vier, estas pessoas serão ressuscitadas. Mas as outras que estiverem mortas não serão ressuscitadas. Então, aqui no versículo 5 ainda de Apocalipse 20, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, as outras pessoas, as que morreram de Caim até Apocalipse 7, 20, do 7 ao 10. Então, essas pessoas que morreram de Caim até Apocalipse 7 ao 10, que será a guerra de Gog e Magog. Então, essas pessoas serão ressuscitadas só para o juízo final. Então, o verso 5, né? Então, essas pessoas não serão ressuscitadas, só aqueles que não aceitaram a marca da besta na sua mão e nem na sua fronte. Permaneceram firmes, mesmo morrendo por Jesus. E o verso 6 de Apocalipse 20 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, estas pessoas que não aceitaram a marca da besta, elas serão ressuscitadas. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu queria explicar aqui para os irmãos essa primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição não é a ressurreição da igreja. Isso aqui está falando daqueles que irão ser ressuscitados quando Jesus voltar, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Esses que forem mortos no governo do anticristo por não aceitarem a marca da besta. Isso aqui não está falando da igreja. Está falando destas pessoas que no tempo do anticristo, elas não vão querer adorar a besta, elas não vão querer adorar o ídolo, né? A estátua, a imagem da besta. Elas vão ser perseguidas, vão ser mortas, vão ser decapitadas. Elas vão morrer, mas não vão adorar. Então, quando Jesus vier, elas serão ressuscitadas. Então, esta é a primeira ressurreição destes que ficarem no final, que ficarem no governo do anticristo. E aqui, João está dizendo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição será para estes que permaneceram firmes na palavra de Deus, mesmo dando a vida, mas permaneceram firmes até o fim. Mas os outros que rejeitaram, de Caim até o último que rejeitou Jesus, estes serão ressuscitados na segunda ressurreição.
E a segunda ressurreição será para enfrentar o juízo final. Fique bem claro, porque muitos acham que esta ressurreição será para a igreja. Não será para a igreja. A igreja não vai passar nesta ressurreição. Aqui não está falando da ressurreição da igreja. Aqui está falando da ressurreição daqueles que irão ressuscitar na volta, na segunda vinda de Jesus, porque eles não se prepararam. São aqueles da igreja Laodiceia, que não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, que foram se converter, foram aceitar Jesus de verdade só depois que a igreja subiu com Cristo. Então, esta ressurreição aqui são para estes. Aqui diz bem claro, aqui no versículo 4. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, foram ressuscitados, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, aqueles que morreram com a marca da besta, aqueles que rejeitaram Jesus, os restantes dos mortos não reviveram, quer dizer, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, eles vão ressuscitar só depois do governo de Cristo para o juízo final. E aqui no verso 6 diz, bem-aventurado bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, quer dizer, não morrerão mais. Eles irão entrar no céu com a igreja. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, estes que permaneceram firmes, juntamente com aqueles que não morreram no tempo de Cristo, no tempo que Jesus vier, na segunda vinda, os que estiverem vivos, firmes, firmados em Cristo, como também aqueles que ressuscitaram, irão entrar no governo de Jesus para governar com Cristo, serão sacerdotes, aqueles que ressuscitaram. Então, eles venceram, né? Eles não foram salvos mais pela graça, eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo, mas também pela demonstração da sua fé. Eles tiveram que enfrentar o anticristo e vencer. Aqui no Apocalipse, ainda no Apocalipse 24, no Apocalipse 6, não é 24 não, Apocalipse 6, do 9 ao 10, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Estas que serão ressuscitadas no tempo, no final do governo do anticristo na terra, quando Jesus vier, com estas com os que serão ressuscitados, que serão a igreja. Então, eu vou ler bem aqui. No Apocalipse 6, do 9 ao 11, diz assim, 6, do 9 ao 11, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos
que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui são os da igreja, os irmãos da igreja, que foram mortos nas grandes perseguições. Por exemplo, no começo da igreja, a igreja foi perseguida, foram mortos, jogados nas arenas para serem comidos pelos leões, foram crucificados, foram queimados. Todos os apóstolos sofreram mortes horríveis. Eu acho que só João não morreu de uma morte cruel, mas ele foi jogado também, né, num tacho de gordura quente, mas Deus não deixou que ele morresse. Então, esses aqui, essas almas desses aqui, são dos irmãos que foram mortos por causa de Cristo, do começo, né, do começo de Abel até o arrebatamento da igreja. Então, aqui eles estão clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os que serão ressuscitados na primeira ressurreição dos que ficarem, eles não estão no céu clamando. Eles não estão no céu clamando por justiça. Então, quem está no céu são as almas dos salvos, dos que creram em Jesus e permaneceram firmes e morreram. Inclusive, aqui diz assim, o Senhor diz assim: então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Então, Deus, né, deu uma vestidura branca para eles. E lhe disse assim, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui está falando das dores de parto. Porque, meus irmãos, tem muitos irmãos que estão sendo mortos por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Eles estão sendo perseguidos e nós também. A perseguição aqui no Brasil está começando a aumentar. Já aqui no Apocalipse, capítulo 7, dos versos 9 e 11, diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Já receberam aqui no capítulo 6, no verso 10, né, de Apocalipse. Aqui eles já estão vestidos. Eles não estão mais debaixo do altar, eles estão aqui de pé. Já está quase na hora do arrebatamento. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Quer dizer, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, né, todos os que morreram, todos os que venceram até o fim, seguindo a Jesus, estão uma grande multidão, né? Estão reunidos. E diz assim, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, deixa eu ver até o 17. Seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo:
Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aqui há uma grande atrapalhação na hora de traduzir a Bíblia. Porque aqui está traduzido: são estes os que vêm da grande tribulação. Aí muitos confundem, né? Que pensam que essas almas que estão aqui são as que morreram na grande tribulação. Mas as da grande tribulação, elas vão aparecendo lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, esses aqui são os que morreram aqui eles traduziram errado. Aqui onde tem, estes são os que vêm da grande tribulação, a tradução é que vem de grandes tribulações. Aqui foi traduzido errado, né? É de grandes tribulações. Então, foi a igreja, os irmãos que morreram em todas as grandes tribulações, né? Como agora nós estamos sendo perseguidos. A gente vê lá no Afeganistão, né? Os crentes foram mortos, foram perseguidos, principalmente, se souber que é crente, mata logo. Os cristãos, já falei, não é? No começo da igreja, muitos foram mortos. Também na Inquisição da Igreja Católica, muitos foram mortos. E nos nossos dias isso está acontecendo. E aqui diz, aqui no verso 11, Mateus 6, por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui a ordem é: espere mais um pouquinho, porque ainda tem alguns que vão ser mortos como vocês foram. Depois que esses completarem, então vocês serão julgados, porque eles estavam clamando por julgamento, né? Eles disseram para o Senhor: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o clamor deles era este. E o Senhor deles, que é Jesus, né, disse: espere mais um pouquinho, porque ainda tem alguns para serem mortos como vocês foram. E deram uma roupa branca, que eles já estão com essa roupa branca, né? Já estão de pé, esperando esta hora, já está próximo desta hora. Então o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grandes tribulações, não é da grande tribulação, é de grandes tribulações. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui é a igreja, não é aqueles que vão ficar para a grande tribulação, né, do anticristo.
Aqui foram os que vieram de grandes tribulações, não da grande tribulação. Isso que foi traduzido errado. Certo, meus irmãos? Então, muitos têm se atrapalhado por causa da tradução errada da Bíblia, do grego, né? Porque o Apocalipse foi do grego, o Novo Testamento foi escrito no grego e no latim, não no hebraico. Então, muitas vezes, a tradução de uma língua para outra, às vezes, complica, né? Mas a tradução não foi assim. É de grandes tribulações, não da grande tribulação. Da grande tribulação, os que forem ressuscitados da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 20, o verso 4, certo? Então, também, no Apocalipse, esses são realmente os salvos. Aqui, eu vou citar aqui para vocês, que eu já dei no estudo passado, só as referências que os irmãos podem ver, os ressuscitados, né? Aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, 1 Coríntios 15, do 51 a 54, 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. Isso aqui é referente ao arrebatamento, os salvos, a igreja, não é os que vão ficar aqui para o tempo do anticristo. Então, no Apocalipse 7,14, onde diz, né, eu já expliquei, sobre a grande tribulação, não é da grande tribulação, e sim de grandes tribulações, certo, meus irmãos? Então, aqui em 1 Timóteo, em 1 Tessalonicenses 4,14, nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4,14, que diz assim, preste atenção para vocês verem como estes de Apocalipse 6 e de 7 não são os que vão ficar na grande tribulação, e sim os que vão ser ressuscitados e levados, porque os da igreja serão ressuscitados, serão transformados o corpo e serão arrebatados. Lá de Apocalipse 4, eles não serão arrebatados, eles não serão transformados o corpo, eles serão só ressuscitados. Então, 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Entenderam? Então, esses que estão clamando lá no Apocalipse, Apocalipse 6, eles estão clamando por justiça, quando Jesus vier, as almas deles também vêm com Cristo e entrarão nos seus corpos, serão ressuscitados e transformado o corpo, e ressuscitados e transformado, e também o corpo será glorificado, não terá mais pecado, não morrerão mais, e irão com Jesus para o céu. Aqueles lá de Apocalipse 24, eles não serão transformados e não serão arrebatados. Jesus já vem para governar, eles já vão entrar no governo de Cristo. Então, que possamos entender, não é? Por causa de uma tradução mal feita da Bíblia, às vezes a pessoa se confunde, se atrapalha, certo? Então, vamos estudar a Bíblia direitinho para podermos ter esta compreensão. Aqui em Apocalipse 6, 10, eu já falei. Então, nós vamos prestar atenção direitinho. Eu vou ler bem aqui, Apocalipse 11. Apocalipse 11 é onde Deus vai fazer a justiça. Bem aqui, eu já li no estudo passado, mas é para a gente ficar um entendimento melhor, né? Apocalipse 11, do 18 ao 19, diz assim... 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas,
aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então aqui Deus vai entrar com juízo. Aqui ele vai julgar estes que mataram estes crentes destas grandes tribulações, né? Desde o começo da igreja, desde que Jesus subiu ao céu, até a volta de Jesus. Porque na volta de Jesus, as nações estarão todas enfurecidas, com ódio dos crentes, querendo matar e matando muitos, né? E aqui no 19 assim, abriu-se então, bem aqui, ele diz assim, para dar o galardão. Então, Jesus vai nos levar, vai ressuscitar os crentes, vai transformar este corpo, né, dos que estão ressuscitados e dos que estão vivos, e nós seremos arrebatados. E lá no céu receberemos os galardões. Nós não seremos julgados. A igreja não será julgada. Quem será julgada, nós vamos ver na continuação desse estudo. Não sei se vai dar para a gente estudar tudo hoje. Eu acho que não vai dar. Mas pelo menos vamos fazer bem direitinho para os irmãos entenderem direitinho. Certo, meus irmãos? Então, estes não são os mesmos do Apocalipse, capítulo 24, certo? Então, quem é que vai ser ressuscitado? Então, quem vai passar pela primeira ressurreição? Muitos também se confundem com esta primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição não está falando da igreja, está falando a primeira ressurreição dos que ficaram para a grande tribulação. Quem vai ser ressuscitado primeiro vai ser aqueles que morreram confessando Jesus, não adorando a besta, não recebendo a sua marca. Quando Jesus vier, eles serão ressuscitados e entrarão para o governo de Jesus. Eles e os que estiverem vivos, que permaneceram com Cristo até o fim. Os outros que rejeitaram, todos serão mortos. Entenderam, meus irmãos? Então, aqui em Apocalipse 26, eu já falei, né? Então, a segunda ressurreição será para o juízo final. Será para os que rejeitaram Jesus, desde Caim até o último, né? Da guerra a guerra de Gog e Magog. Então, nós devemos nos esforçar, né? Nos aproximar de Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados. Devemos estar cada dia orando, jejuando, buscando a Deus. Aqui no Apocalipse 23, capítulo 20, versículo 3, diz assim: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E do 7, está falando do anticristo, né? Aliás, de Satanás, da serpente. Então, Jesus vai colocar ele no abismo, fechar, selar, e ele só vai ser solto depois dos 1000 anos do governo de Jesus aqui na terra. Agora os versos do 7 ao 12 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície
da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aqui esta aqui vai ser a última guerra, né? A guerra de Gog e Magog. Então, depois do governo dos 1000 anos de Jesus, dos 1000 anos do governo de Cristo, então ele vai soltar, né, Satanás. E ele vai sair pelas nações, enganando as pessoas. Então, no capítulo 29, diz assim, 29. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, Satanás, ele vai, porque depois do reinado, do governo de Jesus por 1000 anos, Satanás será solto. Por que Satanás será solto? Porque Satanás, no governo de Cristo, muitos ainda não vão aceitar, não vão querer o governo de Cristo, eles não vão obedecer. Então são muitos, então Satanás será solto para que estas pessoas sigam a ele, porque eles querem seguir Satanás. A gente vê, meus irmãos, que no governo de Jesus não vai ter demônios, não vai ter morte, não vai ter Satanás, mas as pessoas têm ainda o pecado na sua vida. Porque quando Jesus vier governar o mundo, muitos que estão vivos nesse tempo, eles não tiveram o corpo transformado como o nosso, como os da igreja, que serão ressuscitados, o corpo será transformado e o corpo será glorificado, não terá mais pecado. Mas os que ficarem aqui, eles ainda vão estar com pecado, eles são salvos, mas eles vão ter filhos, e esses filhos vão rejeitar Jesus. Então eles vão rejeitar, eles não vão aceitar. E quando Satanás for solto, essas pessoas irão segui-lo. Por isso Jesus não jogou logo Satanás no lago de fogo, ele prendeu no abismo, porque ele seria solto, para que essas pessoas seguissem a ele e fossem destruídas, porque elas não querem Jesus. Elas vão se opor ao governo de Cristo. Entendeu, meus irmãos? Então a pessoa, ela mesmo não tendo a influência de Satanás, mas ainda tem a natureza pecaminosa. Entenderam? Então, isto vai ser assim. Por isso, Satanás, ele será solto depois dos 1000 anos do governo de Cristo. Então, Apocalipse 20, 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aí Jesus concluirá a destruição da besta. Então, a cabeça da besta aí será completamente esbagaçada. Ele será lançado no lago de fogo e não vai sair mais de lá. E aqueles que morreram na guerra de Gog e Magog serão ressuscitados para o juízo final. Então, essas almas estão no inferno, não estão no lago de fogo ainda, porque o lago de fogo, eles vão para o lago de fogo só depois do juízo final. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente escolher subir no arrebatamento da igreja. Quem ficar para esta grande tribulação, para esse governo do anticristo, vai morrer, sofrer, ser perseguido,
ou então irá receber a marca da besta. Então não deu para terminar o estudo hoje. Na próxima terça-feira eu vou continuar e concluir. Aí nós vamos ver como será o governo de Jesus na terra, certo? Então nós vamos falar sobre o governo de Jesus na terra e sobre o juízo final, porque nós estamos estudando a última pergunta dos discípulos, a consumação do século, o fim do mundo. Jesus respondeu em Mateus 24, que é o que nós estamos estudando. Mateus 24, a pergunta é: e da consumação do século. Aqui no versículo 14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós estamos falando da consumação do século, que será a volta de Jesus, e o final do mundo aqui na terra, dos homens, do governo dos homens. Então, o governo dos homens aqui na terra será quando Jesus voltar. Depois que Jesus voltar e reinar e assumir o trono do mundo, o governo do mundo, então o governo dos homens acabou. Satanás não vai mais influenciar homem nenhum vai governar mais, a não ser com Jesus. Entenderam, irmãos? Jesus, ele será o nosso rei, o nosso líder. A igreja vai governar com Cristo. A igreja são todos os salvos que foram ressuscitados, o corpo transformado em um corpo espiritual, em um corpo sem pecado, e será arrebatado para as bodas, comemorar o casamento com o noivo, que é Jesus, e voltar, continuar esta comemoração no governo de Cristo. Então, nós vamos entrar no governo de Cristo para governar com Ele, continuar esta festa, esta alegria, esta comemoração deste casamento. Então, que o Senhor nos abençoe. Terça-feira eu continuo, tem pouca coisa nesse, né? Ainda vamos para a última pergunta, certo? Então, que o Senhor nos abençoe. Passe esse vídeo para frente, seus amigos, seus colegas, os seus vizinhos, os seus parentes, para que outras pessoas vejam esses estudos. Esses estudos aqui são muito importantes. Tem gente que tem medo do Apocalipse, mas o Apocalipse é o final de todas as coisas. E nós estamos caminhando para este final. Precisamos saber, precisamos estar consciente destes acontecimentos, para não sermos enganados. Então vamos orar. Então vá lá no meu YouTube, você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Coloque lá o seu bonzinho, mande esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, e assim você também estará evangelizando. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor nos revela, que o Senhor nos mostra como é que vai acontecer, como está acontecendo, para que possamos a cada dia estarmos nos preparando e preparados, porque a qualquer momento o Senhor volta. Nós estamos vendo aí que já estão falando do homem que vai assumir o controle do mundo. Então o mundo está se preparando muito rápido. E a igreja precisa acordar, precisa se preparar, precisa se desgarrar do mundo, das coisas do mundo. Precisa estar de oração e comunhão com o Senhor. Que cada irmão possa estar assim. E aquele que ouvir esse estudo e quer aceitar Jesus como Salvador, que ele venha e convide Jesus para entrar na sua vida, porque Jesus foi aquele que morreu para salvar a humanidade, todos aqueles que querem. Se você quiser receber Jesus, então ore comigo. Senhor Jesus, eu lhe aceito como meu Salvador. Entre no meu coração, eu não quero ficar para esta grande tribulação. Eu não quero ficar neste mundo, eu quero ir com o Senhor. Me perdoe, estou arrependido. Me perdoe, entre na minha vida, lave os meus pecados com o seu sangue.
e me prepare para a sua vinda. Então, se você fez esta oração, você é salvo. Vá para uma igreja que prega o verdadeiro evangelho e você será acompanhado. Então, que o Senhor nos abençoe e até terça-feira eu concluo esse estudo. Nós falaremos sobre o governo de Jesus na terra e o juízo final.